as outras vão chegando, né, de pouquinho. Vamos lá, então. O pessoal pega o bonde andando. Depois assiste a gravação para complementar. Isso, não é nada difícil, dá para ir entrando mesmo. Uhum. Então, meninas, vou apresentar a Sueli de Oliveira da Silva. Ela tem 2 filhos, 2 netos já, né? Olha isso, nem parece. Formada em letras, pedagogia e psicanálise. É pós-graduada, né, pós em gestão de ensino superior, neurociências e neuroeducação. É grafóloga e consteladora sistêmica. Então, vai lá, Sueli. vamos lá. Então, meninas, o tema proposto é depressão silenciosa, né? Eu, quando a Sheila convidou, não sabia sobre o que falar, mas aí me convidaram um outro grupo de mulheres para falar da depressão silenciosa, e eu estava até comentando com a Sheila que rendeu muito esse assunto, né? Então, eu achei, por que não repetir, né? Mas o que, assim, eu proponho para vocês, podem me interromper a qualquer momento, tá? Para contar casos, né, de pessoas que vocês conhecem, ou de vocês mesmo, pode perguntar, contribuir a qualquer momento, tá? Pode me interromper, tá tudo aqui anotadinho, eu não me perco, tá bom? E aí a gente vai até dando outros rumos e deixando mais completo o tema, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, a depressão, ela tá assim, ela aflige mais pessoas que uma doença cardíaca. Então, a Organização Mundial, e não é uma coisa assim do Brasil, não é uma coisa local, né, é mundial, considera a depressão tão incapacitante quanto uma doença cardiovascular, para ver o quanto é sério, né. Porém, por que que esse número não aparece tanto, né? Por que que não parece que tem tanta gente assim com depressão? Porque quando uma pessoa é cardíaca, ela é diagnosticada com que seja um problema simples do coração, todo mundo já fica em alerta, né? Já fica tomando cuidado com essa pessoa. Não pode passar nervoso, não pode, não pode esquecer o remédio, não pode deixar de comprar o remédio, tem todo esse cuidado que não tem uma pessoa que é depressiva, né, que está com depressão. A depressão ainda é considerada por muita gente como má vontade, né, infelizmente é uma palavra forte, frescura, né, e principalmente mulher escuta isso, né, que é má vontade, principalmente se for uma mulher que, de repente, ela é ativa, ela não está de cama, mas ela pode ter depressão ainda assim, né, e aí é que mais ainda as pessoas duvidam, né, que ela está em grande sofrimento. E o que Freud dizia sobre depressão? E Freud comparou muito a depressão com o luto, não só por uma comparação, porque é um processo realmente muito próximo, muito similar. No luto, por exemplo, no luto a gente perde coisas todo dia, toda hora, né? Em horas a gente perde coisas, e no dia a gente perde coisas e às vezes pessoas. A gente perde objetos, a gente perde amigos que se mudam, né, que se vão, mudam de casa, mudam de emprego, se casam, mudam o estilo de vida, então a gente está sempre perdendo e sempre superando. A gente perde ônibus, perde promoção, mas por que a gente supera esses pequenos lutos e a gente nem considera luto? Porque não dói tanto. Dói sim, né? Mas a gente supera porque a gente tem uma energia que é natural, que é a pulsão de vida, né? Quem está na pulsão de morte, que é a depressão, levou um longo caminho para chegar aí, tá? O primeiro mecanismo de defesa da gente é o de impulsionar para a vida. Todo mundo nasce assim, tá? Por isso que com crianças não se vê, é muito raro, né? Raríssimo, acontece, mas é raríssimo.
criança com depressão, ou criança falando em suicídio, né, que quer morrer, que não gosta dessa vida, porque a criança está com a pulsão de vida muito latente ainda, então, por isso que com elas é mais raro. Então, a gente vai superando esses lutos no dia a dia, e quanto mais luto a gente supera, mais resistente a gente fica, porque para superar cada luto, um objeto querido que se quebra, um colar, né? Aquele colar de estimação que quebrou, se perdeu. Por que a gente consegue superar? Fica triste por minutos ou horas no máximo. Porque quando a gente perdeu o primeiro objeto, a gente já criou uma ferramenta psíquica que ensinou que quando a gente perde algo, a gente é capaz de superar porque vem outras coisas. A gente pode se dedicar a outras coisas, mudar o foco, conseguir outras coisas, né? Já na brincadeira, quando é criança que a gente perde, os adultos costumam falar, agora se perdeu, mas numa próxima se pode ganhar, e assim por diante. Realmente a gente ganha, né? Perdeu dama uma vez, mas depois uma outra ganha. Então a gente muda o foco, a gente aprende que é só mudar, né? Ou esperar que as coisas melhoram. A gente vai aprendendo isso naturalmente. Mas aí o que acontece na depressão? Na depressão, o que pega é o seguinte: quando a gente perde algo que é um luto, é uma coisa externa, a gente fica bravo com o mundo, a gente fica bravo com o externo. Como eu sei que eu estou com depressão daí, que não é o luto, que é uma dor diferente. Na depressão, a raiva é de mim, entendeu? Eu começo a ficar brava comigo, denegrir a minha própria imagem. Né? Eu não dou conta, eu não consigo mesmo, eu não acerto mesmo, tudo que eu faço está errado. E aí, ao invés da gente usar aquela ferramenta que a gente usa no luto, de mudar o foco, a gente vai se depreciando cada vez mais, é isso que vai levar na depressão. Então, começa silenciosamente, um dia a gente acaba superando, não, depois a gente se sente mal um dia, mas no dia seguinte, né, muda o corte do cabelo, muda a cor do cabelo, ou entra uma amizade nova na vida da gente, né, mudou o foco, a gente supera. Mas se durar muito pouco tempo, essa minha alegria por mim mesma, isso vai somando, isso vai somatizando, né? A somatização, ela traz doenças. Então, e essa somatização traz doenças físicas, às vezes a dor de cabeça, dores no corpo que aparece do nada, dor na perna, dor no pé, dor no quadril, dor nos ombros, né? Que aparece do nada, às vezes faz exame e o médico não descobre o que é, né? Aí até passa uma medicação para inflamação, mas nem era, né? Se for ver bem, nem era, porque se não for no médico, acaba até passando. E aí vem somatizando, e isso é o silencioso, né? É silencioso entre aspas, porque de alguma forma o corpo já está mostrando que não está certo, que tem algo errado. Então, e aí a gente vai fazendo o quê? Ao invés de mudar o foco para alguma coisa positiva, que vai tirar essa imagem ruim de mim mesma, eu vou deixando de fazer coisas que eu gosto, que é um outro grande sinal que a depressão está começando. Então, deixa de comer. Por que deixa de comer? Porque a energia, a maior parte da energia, está investida em nessa questão de baixar a própria autoestima. A energia está aí. Então, a pessoa não tem aquela energia para ter um apetite, para comer, para sair com amigos, ela começa a se isolar, ela não tem força para sair. E começa a deixar de fazer as coisas que ela mesma gosta, e aí é muito pessoal, né? E deixa a pessoa que gosta de ler já não tem mais tanto interesse em ler, todo livro é chato, a pessoa que gosta de, às vezes, limpar a casa, né, começa já não ter mais
prazer nisso, né? Os filhos, às vezes os filhos é uma grande alegria e começa a irritar, não começa mais a não ter tanta paciência com eles. Então, já são sinais, né? Silencioso, mas são sinais que está mostrando. E aí, esse desejo, né, por coisas que a gente gosta, vai diminuindo, diminuindo. Esse é um grande alerta, né? Porque a pessoa sem desejo, ela passa a não querer viver realmente, né? Todos nós somos seres desejantes. A gente deseja o tempo todo, pode prestar atenção, né? Desejo terminar essa série, desejo terminar essa louça, desejo fazer um jantar melhor a semana que vem, toda hora a gente está desejando, e está realizando, e está realizando, e está realizando. Quando eu começo a não ter mais vontade por mim, porque eu acho que eu não sou boa o suficiente, eu começo também a diminuir os desejos, porque eu não vou buscar realizar, né? Eu não sou tão boa assim para realizar. Então, eu paro de ter desejos, tá? Aí a depressão se instala, porque não tendo desejo, dá espaço para isso. Aqui. E grupo bonzinho, né? Ninguém interrompe, ninguém pergunta. É permitido, tá? Pode. Vamos lá. E aí, enquanto a gente não descobre se a causa é consciente, se a causa é inconsciente, porque pode vir, né, causas inconscientes. A pessoa não tem realmente um motivo, ela está no emprego que ela gosta, ela tem um relacionamento que está tudo bem, e mesmo assim ela começa a perder desejos, ela começa a achar que ela não é boa o suficiente para isso ou para aquilo. E aí, por que isso acontece? Tem muitas razões que podem ser inconscientes, né? Nós somos o que fizeram conosco até os 7 anos de idade. Então, se lá até os 7 anos de idade nos ensinaram que, por exemplo, que a gente não se sentiu, a gente aprendeu, todo mundo, quando nasce, se sente um pouquinho rejeitado. Principalmente nós, da nossa geração, não sei quantos anos vocês têm, mas quem tem mais de 40, não tinha o parto tão humanizado como é hoje, né? Então, o bebê já era separado da mãe. Então, nessa separaçãozinha aí já do parto, já gerava um sentimento de, de abandono da mãe. E para a criança, ela e a mãe são a mesma pessoa. Então, não ter, de repente, não estar com a mãe é para a criança uma coisa aniquiladora, né? Ela acha que ela vai acontecer o quê? Ela vai ser aniquilada, que parte dela está faltando. Então, é muito terrível. E como hoje a psicologia já conseguiu entrar nos hospitais, né? Ainda bem, né? Hoje o parto não é mais assim, o bebê nasce e imediatamente ele é colocado no peito da mãe, né? Aí a mãe ele sente a pele da mãe, a mãe acalma, só depois de um tempo que ele é tirado para exames, mas esse momento não tem mais esse corte. Então, nós aqui, né? Vamos supor que conosco não fizeram isso. Então, nós temos uma feridinha desse abandono. E aí, se ensinaram a gente a superar, ok. Se não ensinaram, porque, por exemplo, aquela criança que a mãe sai, a criança fica muito desesperada que a mãe demorou, né? Ele fica porque ele tem medo de ser abandonado de novo, porque na cabeça dele ele já foi uma vez. Mas se é conversado com a criança, né? É possível tirar isso, né? Curar essa feridinha, deixá-la quase imperceptível. A mãe vai sair, a mãe explica antes, aí a criança pode até ficar chorando, mas a criança é muito inteligente, né? Ela fica chorando porque ela pode, a criança ela quer, né? Tudo ela quer. Ela quer ir com a mãe, por exemplo, ela pode querer, mas o adulto vai falar, não, você não pode ir porque você é criança, né? Naquele lugar não tem criança, nanana. Tudo com calma, né? A criança pode até ficar chorando, aí a mãe sai e a mãe volta,
Daí a mãe fala, viu, a mamãe voltou, agora a mamãe está aqui com você, nananã. Então, e aí essa constância, a criança vai entendendo que tudo bem ela se separar da mãe, né, que a mãe volta. E quando é bebê, quanto mais demorar essas separações, melhor, né, quanto mais, porque depois que a criança começa a reconhecer bem, né, o pai e outras pessoas, e o principal momento é quando ela se reconhece no espelho. Quando ela se reconhece no espelho, quem ela entende que é ela lá no espelho, é um bom momento para começar, a mãe pode sair mais tranquila, que a criança entende que ela não é a mãe. Então, ela é mais fácil dela entender que a mãe vai e a mãe volta. E que se a mãe, e depois, não tendo a mãe, mas tem o pai, tem outras pessoas, é mais fácil para o cérebro, né, uma coisa biológica, entender que está tudo bem. Então, se a criança está nesse processo saudável de adultos cuidadores que se preocupam com o sentimento dela, né, de estar sempre explicando, mas numa linguagem infantil, não muito pesada, o que a criança vai adquirindo? Confiança, amor próprio, né, ela vê que ela é querida, que ela tem atenção. Então, a força dela, ela já vai tendo ferramentas para lidar depois com o luto e com a depressão. Dificilmente ela vai ter gatilhos para despertar na fase adulta. Agora, uma criança que já não foi assim com ela, né? Ela sofre tudo isso no parto, e aí a mãe sai, deixa com a avó, deixa com a babá, tá bem cuidada, mas não está explicando para a criança por que saiu, que vai sair de novo, mas que vai voltar. Vai criando trauminhas, né? E às vezes numa brincadeira, a criança já está grandinha, e acontece alguma coisa, às vezes o adulto fala, para de chorar, você nem tem motivo, ou então, você tem que perder, né, essa coisa de um adulto que não tem mais essa paciência de lidar com a criança, porque acha que vai ficar mimada, esse tipo de coisa. Essas crianças, elas vão criando trauminhas, elas têm que lidar com essa situação. Então, psiquicamente, a gente cria ferramentas que são inconscientes para sobreviver, né? Eu tô com uma puta raiva que eu perdi, eu não quero, eu tô com raiva de todo mundo. Aí vem um adulto e fala que eu tenho que perder mesmo, e que não tem que chorar nada, que não tem que reclamar nada. Na cabeça de uma criança, se ela passa muitas vezes por uma situação assim, o que ela vai entender? Eu não sou boa mesmo, eu tenho que perder mesmo, né? E aí ela cresce, e por mais que ela fale, não, eu mereço ganhar, eu mereço ter sucesso, eu quero ter sucesso, olha aquele professor, ele tem sucesso, eu quero ser como ele, eu quero ser engenheiro, mas eu quero ter sucesso. A gente vai tendo modelos na vida que ajudam a superar esse tipo de coisa. Porém, se não for tratado realmente, a pessoa fica com esses gatilhos inconscientes, tá? Então, num determinado momento da vida dela, tá indo tudo bem. Ela tá dizendo para ela que ela merece, tá fluindo, e ela casou, e ela tem filho, tá vindo, tá naturalmente acontecendo as coisas para ela, mas um belo momento, às vezes um colega de trabalho, ou um chefe, fala de um jeito com ela, que de certa forma lembra o que os adultos falavam para ela, né? Você tem que perder mesmo, e pronto, acabou, não tem que ficar chorando. Perde mesmo, Entendi. todo mundo perde, por exemplo. Então não chore. Aí o que vai acontecer? Já despertou um gatilho, já despertou um incômodo. E aí ela vai Sueli, ficar. se você me permite, assim, ó, eu acho que, assim, a nossa geração, em particular, nós mulheres, nós fomos criadas para ser, sempre dar o nosso melhor, mas, ao mesmo tempo, estar nos culpando, nunca se sentir suficiente para aquilo que a gente está fazendo.
Eu falo isso porque eu tenho 48 anos. Ontem, numa conversa com a minha filha de 19 anos, ela virou para mim, uma conversa assim, ela virou e falou: mãe, você é uma mãe maravilhosa. Eu falei, eu não sei o que fazer com essa informação, porque eu me acho péssima, porque eu sempre acho que falta, porque eu dou o meu melhor, sempre dei, sempre fiz o meu melhor, mas eu sempre acho que tá, né? Porque eu tive que sair para trabalhar e de repente não estive presente naquele momento. Então a gente, ao mesmo tempo que a gente se dedica a tudo na vida, né? A gente se culpa, né? Sim, Poderia ser melhor, poderia. Eu acho que principalmente a nossa geração, tem uma carga muito importante. E quando você comentou assim, né? A gente começa a ter alguns gatilhos e lembrar de algumas coisas. Eu nem sei se é alguma coisa de infância, por exemplo. O que eu sei é que hoje, eu, por exemplo, estou numa transição de carreira e hoje eu falo para você que eu vejo que eu não me permito muita coisa. Eu não me permito conseguir descansar. Eu não me permito parar e receber um auxílio-desemprego. Eu preciso ser provedor. Eu nasci para isso, mais ou menos assim, sabe? sim, Então, se eu parar e ficar em casa, e não nada, absolutamente nada contra quem fica em casa limpando, porque eu sou uma admiradora de quem faz isso, porque minha casa não é maravilhosa, porque ou a gente faz uma coisa ou a gente faz outra, né? Então, isso. o que eu falo é assim, essas escolhas fazem a gente sempre estar perdendo. É esse um sentimento que eu percebo hoje, sabe? E daí a gente vai cansando de estar Isso, brigando contra aquilo que acontece, né? Contra a sociedade, mas contra aquilo que a gente colocou mesmo. Não isso. tem só a ver com os outros, tem a ver com a gente. Exatamente, Valéria. Gratidão pela contribuição. É bem isso mesmo, gente, né? Vocês perceberam que essa cobrança, e por isso que eu falei no começo, principalmente mulher, porque a mulher é muito cobrada, né? Assim, é como se a gente tivesse que dar conta de tudo mesmo, né? É assim, como se tudo fosse função nossa, né? E assim, mas o marido ajuda, como ele é bom, ele ajuda. Ele ajuda, se ele ajuda, ele é bom. A mulher não, a mulher tem que dar conta, né? A mulher não tem que ajudar, ela tem que dar conta. E é exatamente isso mesmo, a gente foi criada para dar conta, né? E a nossa geração é complicada, interrompendo aí, porque a gente, assim, entrou no mercado de trabalho, conquistou o espaço, mas a gente tem que ser boa. Só que a gente está saindo um pouco de casa, né? Deixando filhos, deixando a casa, deixando o marido por causa do trabalho, e daí vem a culpa. Então a gente vive nessa cobrança, né? No profissional, no pessoal, e porque é a mulher, né? Porque Sim, culturalmente a mulher era para ficar em casa cuidando dos filhos. E a gente não isso, faz mais isso. Então a gente busca se realizar profissionalmente, mas se sente culpada, né? Não se desprende da obrigação de dar conta. exatamente. Essa coisa. Não sei se vocês assistiram uma série que chama Downton Abbey. Assistir, É uma coisa assim o nome, né? adorei. Vocês lembram daquela personagem que ela é a filha mais velha do casal lá? Vocês lembram, assim, que ela é uma mulher, assim, até, ela é avançada para a época, né, e você vê ela triste, assim, em alguns momentos, porque perdeu o grande amor, né, tal, essas coisas assim, ou assim, no começo do namoro, né, essa questão da conquista, você vê esses sentimentos normais do ser humano, mas ninguém abala aquela mulher, não é? Uhum, Ninguém abala. E aí, a gente percebe que é como se ela fosse mimada, né? Mas uhum, ela não é mimada. Só que ela foi uma pessoa criada, né, pela mãe, que também já tem uma cabecinha mais avançada, e como assim, você pode, você pode, né? Então, assim, quando deu o boom, né, agora eu vou ter que ser independente, né? Não tem casamento para mim, meu marido morreu, e o mundo está em guerra. Então, ok, eu posso.
assumir a família, né, os negócios da família, eu posso, e tudo flui para ela, né? E para a época não acontecia isso, a mulher, imagine que mulher era assim, simples assim, né? Tanto que a irmã sofre muito mais para dirigir, ela só pôde dirigir porque não tinha homem para dirigir, né? Ela sofre horrores, tem que esconder o filho, né? Ela ficou grávida, mas esconde o filho. E a outra já usava preservativo, né? Essa mais velha. Então, por que que ela ousava? Ela tem relação sexual com o namorado, não era casado. Então, assim, ela, muito discretamente, muito elegante, porque ela tinha que seguir essas regras, as regras da época, mas tudo ela pode e ela faz, né? Então, é isso que eu falo. Se é criada de uma forma que a família fala, não, você pode, você deve, que lindo, né? Que lindo o seu desenho, tá? A gente não entende nada, mas a criança fala que está desenhado um cavalo, e a gente fala, que cavalo lindo, né? São pequenas coisinhas que, quando a gente é adulto, a gente vai criando ferramentas, que são pequenas ferramentas que, quando a gente é adulto, a gente fala, a gente pode até estar chorando, triste, porque perdeu algo, ou porque se sentiu mal, que sentiu que não atingiu o suficiente, mas a gente fala, vem aquela voz inconsciente, não, você pode, você consegue, tá bonito sim, entende? Então, o que fazem com a gente até os 7 anos, a gente leva para o resto da vida. E é muito sutil, né? Muito sutil, mas é isso. A gente está programado até o resto da vida. É claro que não está fadado ao não sucesso, por exemplo, se não teve uma infância com os pais assim, né? Compreensivos, assim. Porque a gente, depois que a gente se torna adulta, daí a minha mãe, o meu pai, o meu responsável sou eu mesmo, né? Psicologicamente falando, agora sou eu que sou responsável por mim. Então, levar para terapia, né? Desabafar que eu tive uma infância assim, assado, que eu me sinto assim, que eu sou isso, que eu sou aquilo, é uma coisa, isso é bom, né? Isso é um caminho. Mas vai sempre chegar um momento na terapia que vai caminhar para, ok, você foi vítima lá na infância, agora é uma escolha. Ou você continua sendo vítima, ou você escolhe outras formas de lidar com isso, né? Vamos ressignificar isso, é essa palavra, né? Vamos ressignificar. Olha, você teve uma infância assim, mas isso acabou fazendo de você o que você é hoje, né? Isso também trouxe força, isso também foi assim. A gente trabalha a mãe, o pai, foi o melhor que eles puderam fazer, para a época tinha que ser assim, etc. Tudo isso vai falando na terapia, não em forma de conselho, né, gente? Isso é com idoso, né? Eu estou falando de uma forma assim, os avós faziam isso com a gente, né? Não é dessa forma, mas é uma forma que, de dentro para fora, a pessoa vai trazendo isso, né? O terapeuta vai fazendo perguntas e indicando caminhos, né? Por exemplo, a pessoa que reclama de tudo. Ah, mas como que está a sua casa? Ah, então tá, tem emprego. A gente vai levando a pessoa a entender, tem emprego, tem geladeira, tem cama para dormir. Então, não tá tão ruim assim, né? Ah, tá. Então, tem coisa lá na sua casa já para começar. Tem computador, tem internet. Vamos criar um jeito, então, de você arrumar um emprego? Coisinhas assim, né? Que a pessoa vai despertando que tá tão ruim assim, né? Não importa como esteja a vida, tem sempre alguma coisa que ela pode se apegar e fazer isso crescer dentro dela para se autovalorizar, para fazer escolhas, né? Mas é por isso, a gente vai no falar, né? Na terapia do falar, a gente vai pegando o que está doendo, né? A pessoa reclama muito disso, mas ela não está percebendo que ela está como vítima, que ela não está escolhendo outras coisas. E não querendo responsabilizar nós mulheres, que a gente sofre tudo isso porque nós escolhemos, não é por aí, tá? São questões pontuais, né? Às vezes a gente para numa questão pontual e não vai, porque
parou ali por conta de algum motivo, e sempre é uma coisa pessoal, mas vamos tentar generalizar. Eu parei, por exemplo, eu quero fazer um curso diferenciado, e aí eu começo a colocar obstáculos às vezes, né? A gente coloca, veja, mas meu marido fez cara feia, não gostou muito desse curso, muito demorado, né? E aí a gente para aí, por exemplo, entende? Então, olha a escolha, vai ser mais difícil eu, mulher, com esse marido, fazer esse curso. Mas se eu parar diante da cara feia dele, aí é que não vai acontecer, né? Aí, tá vendo como é escolha? Aí, por exemplo, aí vem os ganhos secundários. A casa tá linda, maravilhosa, e eu fiz a comida predileta dele, tá sempre com comidinha fresquinha lá para ele. Ele sorri, ele traz flores, ele me leva para passear, ele me elogia, nanã. Ganho secundário. Secundário, um ganho secundário. Por que o ganho primário? O ganho primário seria, que é o ideal, o ganho primário seria fazer o que eu quero. Porque deixar a casa limpinha, a comida, nananã, é o que ele quer, né? E eu tô ficando feliz com a cara bonita que ele faz para mim, porque eu fiz tudo isso. Entende? Olha como a escolha é sutil, mas é escolha, né? Toda vez que eu falo que eu vou fazer curso, é uma discussão, acabo desistindo. Não, mas uma hora ele vai entender. A hora que o fulano crescer, que tiver na faculdade, ele vai ver. Aí eu vou fazer, entendeu? Aí ele vai ver, não sei o que, eu vou fazer, eu vou não sei o que, eu vou melhorar, eu vou. E aí a gente fica protelando, né? Procrastinando, mas é escolha, né? Quando se escolher não é fácil, se escolher todo dia, toda hora, não é fácil, né? E não é todo mundo que tem uma filha maravilhosa como a tua, né, que te pôs para cima, né, que valoriza, que reconhece. Então, parabéns, você criou ela muito bem, né? Nem todo mundo é assim, né? E às vezes é mais difícil encontrar apoio dentro da própria família, né? Os meus filhos nunca me desrespeitaram, mas são meninos e nunca falaram coisa assim, você é maravilhosa, você é batalhadora, nunca teve esse reconhecimento, entende? Mas eu vou por mim. Por quê? Porque eu fiz terapia, né? Aí lá eu aprendi, isso aqui é ferida da rejeição. Credo, falei para mim, credo. Então eu sou mimimi quando eu acho que as pessoas não estão na festa, não vêm conversar comigo, né? É mimimi meu, é a minha ferida de rejeição. Nossa, eu estou esperando elogio para ir para frente, né? Para fazer uma coisa mais ousada, eu estou esperando elogio. Então, é difícil se colocar em primeiro lugar, é difícil escrever a própria biografia o tempo todo, né? Porque é mais confortável, às vezes, a gente deixar alguém escrever, se contentar com os ganhos secundários, né? E é coisa muito sutil, né? Então, se conhecer é a coisa mais importante do mundo, porque é a coisa mais libertadora do mundo. Tá? E a coisa que mais vai prevenir de uma depressão silenciosa e qualquer outra doença, né? Se conhecer. Pode interromper, tá, gente? Não vou confirmar, porque eu sou a maior defensora de autoconhecimento. Né? Muda totalmente, né? A gente começa a se entender, né? As nossas reações, como você deu os teus exemplos, né? Acontece com a gente. Por que age de tal forma e começa a agir diferente? Como que você vai ter um resultado melhor sem entender, né? Porque fica aquela coisa esperando dos outros, né? O problema é sempre os outros, né? Mas quando a gente se conhece, a gente, poxa, eu ajo assim e provoca tal reação, né? Então faz toda a diferença. Toda a diferença. Tanto que Sócrates, né? Ele fala, a maior frase dele é conheça-te a ti mesmo. Porque foi um achado. Essa palavra foi um achado. Que carrega muita coisa nela, né? Por que conhecer a si mesmo? Já só de falar assim, olha, conheça-te a ti mesmo, né?
já subentende que eu corro o risco de passar minha vida inteira aqui na Terra sem me conhecer, né? Olha, a gente corre um risco, né? Por isso que ele aponta, conheça-te a ti mesmo, né? E tem toda a liberdade que vem, que a Sheila acabou de falar, quando eu me conheço, e tem esse peso, gente, eu corro o risco de passar uma vida inteira sem me conhecer, sem escrever a minha própria história, né? E tudo isso por quê? Na ânsia de agradar o outro, né? Porque eu tenho que estar bem com o outro. E isso a gente aprende na infância, né? Se a gente é aprovado, a gente, né? Se os adultos fazem cara de feliz para a gente está fazendo certo, a gente está aprovando, está aprovado. Se eles fazem cara de tristeza, a gente não está aprovado. Né? Aí já começa um mecanismo de eu tenho que agradar, porque eu quero o sorriso da mamãe, eu quero o sorriso do papai, eu tenho que agradar, né? Hoje em dia, graças a Deus, a gente avançou bastante, né? Por exemplo, para evitar abuso, as crianças já são ensinadas que não tem que dar beijo em ninguém se não quiser, não é? Não é porque é visita, porque é o vovô, porque é a vovó, não vai dar beijo em ninguém se não quiser, né? É o seu corpinho que vão beijar. E você que está usando sua boquinha também. Você não vai beijar ninguém se não quiser, né? Hoje em dia já está mais disseminado isso. Isso é bacana, né? Eu lembro que na minha época não tinha isso. E eu tinha horrores de senhores, porque eu lembro que os amigos dos meus avós, por exemplo, eu tinha que beijar, né? Ai, que bonitinha, né? Não sei o quê. Daí, dá um beijo no vovô. Daí eu pensava, mas não é meu avô, né? Por que eu vou dar um beijo? E aí eu morria de nojo daquilo, eu morria de nojo. E aí eu foi acabar esse meu nojo por idosos quando eu comecei a atender, e eu comecei a atender idosos, que foi o maior presente, assim, que eu poderia ter ganhado. Eu atendi muitos idosos. E aí eu entendi que aquilo estava vindo para me curar, porque eu me apaixonei por eles, né? Por essa fase da vida, né? Pelo jeito deles de lidar as coisas. E hoje eu não achava idoso bonito, hoje eu acho eles lindos, né? Do jeito que são. Então, e tudo isso porque na infância eu era obrigada a beijar um idoso, né? Os amigos dos meus avós. Não tinha nada demais, não era abuso, não era nada. Mas eu não queria, né? A criança tem sensações, né? Também, tão latente quanto um adulto. E como a criança não entende por que ela tem que beijar aquele, é pior para a criança, né? O abuso para a criança fere mais por conta disso. Um adulto fala, porque é social, né? É social, eu tenho que dar um beijo na pessoa e tchau. E para a criança não tem isso, né? Então, o que fazem com a gente na infância, a gente leva para superar na fase adulta, essa questão da busca pelo autorreconhecimento. Porque lá na infância, nós não tivemos isso tão assim, quanto deveria ter, né? Para hoje ter mais facilidade de ter sucesso. Vamos ver. E aí, às vezes, a gente acha que a gente está no meio do caos, né? E se a gente for ver, sempre vai estar no meio do caos. A vida sempre vai estar um caos. O mundo sempre vai estar um caos. O início do mundo foi feito assim, né? Depois do caos, no meio do caos que Deus começa a criar o mundo, né? Na Bíblia tem essa passagem. E essa questão de que só Deus é perfeito, né? Então, se só tem um ser, né? Mesmo quem não acredita em Deus, né? Todo mundo sabe que o ser humano não é perfeito e que o mundo é um caos mesmo, né? Porém, para quem acredita em Deus, é muito fácil lidar com isso, né? Ah, o mundo está um caos, mas Deus está no comando, então está tudo certo. Mas para quem não acredita, ou para quem não reflete sobre isso, né? Não filosofa sobre isso, pode acontecer da pessoa ficar achando dela entrar nesse inconsciente coletivo, que é um termo que Jung traz, do inconsciente coletivo, e se sentir perturbada por conta disso. Então, veja, quando o pessoal está muito falando
reclamando do governo, as coisas ficam mais pesadas, né? Porque a gente vai entrando nesse inconsciente coletivo, mesmo que a gente não ligue a TV, não fique procurando notícia, mas a gente vai sentindo que está diferente. O inconsciente coletivo, ele é muito forte, e ele também rege essa questão da mãe, do arquétipo mãe, né? O inconsciente coletivo, ele rege arquétipos. A mãe é um arquétipo. Então, por exemplo, o que carrega o arquétipo mãe? Todo mundo sabe que socialmente o que querem da mãe? A mãe tem que dar conta do filho, né? Ela tem que saber tudo do filho, ela tem que ajudar o filho, ela tem que amar o filho, ela é obrigada a amar o filho, assim, uma coisa, todos os filhos, assim, de uma forma incondicional. E assim, eu recebo muita mãe no consultório que ela fala assim, eu tenho 3 filhos, mas tem uma que eu não aguento, tem uma que eu não suporto. E chora, gente, chora horrores, porque é um peso muito grande para uma mãe não morrer de amores pelo filho. Mas pode acontecer, né? E aí, assim, a gente vai trabalhando na terapia como primeiro o auto-perdão, com essa coisa, e depois é uma coisa social, né? É sua filha, está no papel de sua filha, você está no papel de mãe, você pode não morrer de amores tanto quanto pelas outras, mas você vai tratá-la como filha. E aí, como é o tratar como filha? E a pessoa vai tirando de si, entendeu? Então, o tratar como filha, por exemplo, não é morrer de amores por ela, mas é dar educação, é dar carinho, é dar atenção. Fez isso? Então tá bom, né? Aí passa, sabe? Dá esse alívio, né? Então, eu não sou a pior mãe do mundo, né? Eu estou fazendo a minha parte, né? Minha obrigação está sendo feita, né? Se eu não morro de amores, pelo menos eu tenho que fazer o que é ético, certo? Mas o inconsciente coletivo, por exemplo, uma mãe não pode falar para ninguém que ela não gosta da filha, né? Ou que está no momento que ela não está suportando aquela criança ou aquela adolescente, tá? Que gostaria de não ter existido, que se arrependeu até de ter ficado grávida, ela não pode contar isso para ninguém, porque o inconsciente coletivo não permite, né? Como assim, mãe? Mãe falando isso? Como assim? E como se a mãe não fosse um ser humano, né? Como se a mãe não tivesse os desejos de ser uma profissional, de ser uma mulher atraente, de ser a sua amiga, né? E não pode vir isso da mãe, por conta dessa cobrança que é coletiva, que é esse inconsciente coletivo. Então, pode ver, quando você está num ambiente e começa a ficar ansiosa, e você nem tem motivo, e você nem era ansiosa, olha a sua volta e veja as pessoas que estão à sua volta. Se a maioria for ali ansiosa, você está entrando no inconsciente coletivo delas, tá? Isso é como se fosse uma energia que puxasse, algo assim. É mais fácil pensar, é uma energia que passa, né, que puxa. É mais fácil pensar, porque não deixa de ser uma energia, mas é uma coisa que vem da mente. Então, não é fácil estar num ambiente de pessoas, por exemplo, depressivas e não entrar em depressão, tá? O inconsciente coletivo desse lugar já puxa para isso. Tem um documentário que ele chama I Am, Você Pode Mudar o Mundo. I am em inglês, né? Eu sou em inglês, você pode mudar o mundo. Tinha na Netflix, agora só tem no YouTube. Ele é sensacional para a gente entender o que é inconsciente coletivo. Não fala no documentário inconsciente coletivo, mas dá para entender o quanto a gente faz as coisas que todo mundo faz. Entende? O documentário mostra isso, que a gente tende a fazer as coisas que a maioria das pessoas estão fazendo. Tá? É bem bacana esse documentário. E aí, essa questão do caos, né? O mundo está o caos, é o inconsciente coletivo, então a gente tem que olhar para a gente, tá? E mesmo diante de um caos, eu posso estar equilibrada, né? Por isso, essa necessidade de autoconhecer. O mundo, a minha volta pode estar bem complicado, mas eu estou tendo tempo para o lazer,
eu tenho feito o meu lazer, eu tenho curtido fazer o que eu gosto, né, que é aquele primeiro sinal da depressão silenciosa, né, eu tenho feito o que eu gosto, então, minha vida está caminhando, tá, então tá tudo correto. E aí vem a questão do merecimento, né, de se achar merecedora, porque às vezes a gente vê que tá todo mundo mal, e a gente só indo bem, 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 a gente começa a se sentir culpado, tá? E isso já é uma coisa até sistêmica, né, a constelação sistêmica, Bert Hellinger fala muito disso, principalmente em relação à família. Quando a gente começa a fazer sucesso, e a família não está fazendo junto, e ganha mais dinheiro, e o pai e a mãe, né, já está aposentado, não vai ganhar mais que aquilo, a gente começa a se sentir culpado, por quê? E com medo, né, a gente se sente culpado porque a gente já está mais que o pai e a mãe, e a gente acha que é só o pai e a mãe que é grande, que tem que passar, né, que tem que ser mais que a gente. Que tá certo, o pai e a mãe tem que ser maior que a gente, mas financeiramente, a frase que Bert fala, né, para a gente curar isso eu tomo de vocês o que vocês me deram e vou fazer algo bom disso, né, e algo bom disso é ir além do que eles foram, né, mas mais que a culpa é o medo de não pertencer mais a essa família. Se eu progredir muito, as pessoas vão me olhar de outro jeito, vão achar que eu sou diferente, né? E aí, será que eu vou continuar? É inconsciente, né? Será que eu vou continuar pertencendo a essa família? E o maior medo do ser humano é não pertencer à própria família, mesmo que aquelas pessoas que falam que não gostam de ninguém da família, tá? Tanto que ela começa a ter as doenças que a família tem, que é uma forma de honrar, é o único jeito que ela achou de honrar a família, passar pelo mesmo sofrimento que a família passou, né, daí a gente chama isso de genética, né, mas pode ver que nas famílias tem muita família que todo mundo às vezes tem problema de coração e tem uma pessoa lá que não tem, começa a observar a pessoa, ela vive por ela não vive pela família, né, ela quebrou o padrão, tá? Que essa é a ovelha negra, né, e a ovelha negra é a pessoa mesmo criticada, né, então, ela, por conta disso, né, ela não quis seguir o mesmo padrão da família, mas é muito difícil, né, a gente, principalmente financeiramente, isso pega muito, porque não é só isso, né, o financeiro também tem a questão das crenças, né, que também está no inconsciente coletivo, né, a crença de que o rico não entra no reino dos céus, esse tipo de coisa, né, são crenças limitantes, mas que também está no inconsciente coletivo, que por mais que eu fale, nada a ver, eu posso ser rica, eu posso ganhar dinheiro, se eu não trabalhar o que está pegando realmente, mas eu posso ir além do meu pai e minha mãe, né, tá tudo bem eu não pertencer à família tanto quanto eu pertencia antes, tá tudo bem eu ser ovelha negra, enquanto eu não trabalhar tudo isso, ficar só batendo na crença limitante, não resolve, né, porque tem várias coisas interligadas, e tudo isso é autoconhecimento de novo, né? E aí vem a questão do perdão, né, gente, pode interromper, tá? Pode interromper a qualquer momento, que eu vou falando aqui além. Concentrada ouvindo aqui, fico maquinando aqui. Pode interromper, falar casos, tá bom? Que daí enriquece mais. Vem o perdão, né? Eu não pertenço a essa família, porque eu estou ganhando mais, né? Eu estou indo além, estou fazendo mais sucesso, mas e aí, né? Eu preciso me perdoar para começar, tá? E me aceitar como eu sou. Eu sou uma pessoa que quero, né? E é uma pessoa que daí tem que respeitar os altos valores, né? E aí vem o perdão. Agora, o perdão para o outro, ele é sempre desnecessário, tá? Por quê? O ideal é a gente pensar que, se eu acho que eu tenho que perdoar alguém, eu estou me achando
melhor que a pessoa. Né? Eu acho que eu preciso conceder um perdão para aquela pessoa, para ela ter paz. Olha quanto orgulho tem aí, né? E então, mas se a pessoa fez mal para mim, como assim? Né? Eu não tenho direito a ter raiva? Todo o direito do mundo ter raiva, tá? Mas depois, a raiva é sua, tá? Então, você tem que trabalhar de forma que você dê conta de ressignificá-la e não ficar projetando no outro. Porque toda raiva, todo incômodo, vem do mecanismo de projeção, que Freud fala, né? Se incomodou, é porque é teu. Porque ninguém, gente, consegue ficar com raiva ou se incomodar se ela mesma não acredita na ofensa, por exemplo. Né? Por que a gente acha assim, nossa, eu não sou mesmo o suficiente? Eu tô deixando a desejar como mãe, como dona de casa, né? Aí a gente olha para o tempo da gente, mas não tem mais tempo. Não tenho tempo a mais para fazer mais que isso, né? Eu tenho que ficar X lá no emprego. Eu chego em casa, eu tenho só isso, né? E aí, nesse só isso de tempo, eu tenho que elencar o que é prioridade. E às vezes a prioridade é o que? É humano, né? Se eu tenho filho, muito melhor que eu fique com ele, jogando, ou conversando, ou assistindo algo junto, do que limpar a casa, por exemplo, né? Então, essa questão do respeitar o alto valor, tá? Agora, quando é com o outro, eu tenho que... É muito mais fácil liberar do que eu ficar esperando o momento de perdoá-lo. É muito mais fácil trabalhar uma liberação disso. A pessoa fez, a pessoa disse, mas não precisava falar desse jeito, ok? Mas, principalmente, por que eu me magoei tanto com isso? Por que feriu tanto? Com certeza gatilho que acionou, tá? Então, às vezes a gente não vai achar o gatilho, a gente não vai encontrar, é porque meu pai falava assim comigo, e aí agora meu marido fala assim, e aí eu lembrei que eu não gosto, desde a infância eu não gosto. Às vezes a gente não vai lembrar disso, porque o pai da gente muda também, né? E às vezes a gente casa e vira adulta, e ele vê que está indo tão bem, que ele vira um doce de pessoa com a gente, e a gente esquece o pai severo que era na infância, por exemplo. E aí a gente começa a achar que só o marido é ruim, né? Porque às vezes o marido é severo também, e a gente acha que o marido é que é ruim, que o marido precisa de tratamento, o marido precisa mudar, o marido é isso e aquilo. Mas se eu estou incomodada, eu tenho que trabalhar a mim primeiro. É claro que eu tenho que pôr limites e respeito, né, nessa outra pessoa. Mas o incômodo sou eu que tenho que trabalhar comigo mesmo. Tá? São gatilhos que acionou em mim e... você não lavou essa louça de novo, essa louça ainda está sem lavar, né? Por que dói tanto? Por que me irrita tanto? Primeiro tem o inconsciente coletivo, que diz que a mãe, a mulher, tem que manter a casa sempre um brinco. Então, eu tô ligada ao inconsciente coletivo. De certa forma, eu concordo com isso, né? E aí, quando eu ouço do marido, eu fico brava só com ele, né? Então, não é que a gente tem que direcionar a raiva para a gente, mas a gente tem que entender por que da raiva, de onde ela vem, entende? Então, o marido, olha, você poderia ser mais legal, né? Eu não gostei do jeito que você falou, né? A gente sempre tem que, claro, colocar limite no outro, mas não ao ponto, né? Por exemplo, às vezes a gente reage porque a gente está com raiva, porque a gente quer mudar aquilo na força, né? Mudar o outro não pode falar desse jeito comigo, não pode, olha o controle, né? Você não pode, assim, a pessoa pode expressar, né? Do jeito que saiu, mas aí, é claro, daí vem o meu alto valor e o meu auto respeito. Eu não gostei do jeito que você falou comigo, me magoou, né? Ao invés da reação, da explosão de volta. Se eu explodo de volta, não é porque eu sou desequilibrada,
é porque acionou um gatilho que eu tenho que lidar primeiro com ele, tá? Entender por que aquilo tá me irritando, vai me tirar do sério, para depois eu entender, para depois eu conseguir ter discernimento de entender o outro também, né? Olha, eu não gostei do jeito que você falou comigo. Às vezes o outro, você desarma o outro, geralmente você desarma, né? Da outro fala assim, né? Ah, tá bom. Não, mas é que a louça tá aí. Então, mas eu não Isso que gostei do jeito que você você, falou. até, Sueli, isso que você está falando, assim, eu levo, muitas vezes, eu penso assim, foi o que eu ouvi e eu gravei, isso acho que foi de uma psicóloga mesmo. Ela falou assim, muitas vezes o que o outro fala, seja de você, ou seja de uma situação, diz muito mais sobre ele mesmo do que exatamente do que ele está falando, né? E é bem isso. Então, assim, se alguém chega, vamos continuar nesse teu exemplo, falando da louça suja, isso está irritando a ele. Então, diz mais sobre o sentimento dele em relação à louça do que a sua necessidade de ter lavado a louça. A não ser que isso fosse um combinado. Não, é um combinado. Hoje você chegou mais cedo, você tinha que deixar a louça lavada, porque ontem eu cheguei e esse é um combinado nosso. Ah, então é um combinado. Aí, ok, a expressão né, de não ter gostado que a louça não estava lavada. Vamos dizer assim. Mas, se não, diz mais sobre o fato dele não gostar daquilo do que pela exigência de ter de eu assumir para mim. Nossa, realmente, eu não lavei a louça. E eu trago isso para mim com muita frequência em muitas conversas, e nem sempre é fácil, porque a primeira reação que a gente tem, ou né, que eu tenho muitas vezes, é de puxar, realmente pensando que isso é meu, que o que a pessoa está me falando é meu. E daí eu tenho que parar, pensar, entrar na consciência, na minha consciência de como que eu estou recebendo isso, para entender se diz respeito realmente a uma atitude minha ou se é só uma percepção e uma vontade da outra pessoa, ou daquilo que ela acha que eu deveria estar fazendo, ou daquilo que deveria ter acontecido. E é complicado a gente Exatamente. ter essa consciência, né? Não é fácil. Não é fácil. Mas se a gente acostumar a avaliar por que que eu tô com raiva, a raiva é minha, né? A gente já dá um passo atrás, né? E quando eu dou um passo atrás, eu começo a enxergar a situação de fora. E aí, assim, eu consigo daí analisar o outro, entendeu? Isso é dele. Ele tá com bronca que eu não lavei a louça, por causa disso. A gente já pega, marido, a gente conhece, marido é que nem criança, né? A gente conhece até mais que filho. E a gente já pega o porquê da irritação dele, né? Mas, antes eu tenho que analisar porque eu tô com raiva, para conseguir dar o passo atrás, né? Não se colocar como culpada, né? Que geralmente é o que a gente faz, e se responsabilizar. Mas o fato de eu estar com raiva, opa, eu tô me achando super independente, uma mulher assim, moderna, mas estou incomodada porque alguém falou que eu não lavei a louça, entendeu? Qualquer outra coisa, né? Tô incomodada, porque eu bati o carro, porque eu raspei a roda lá do carro ao estacionar, estou incomodada com isso, né? Então, eu não me acho tão para frente assim, porque eu estou incomodada com uma crítica, né? E todo o resto que eu faço de bom, né? É difícil pensar nessas horas de tudo que a gente faz de bom, o quanto a gente é ótima, o quanto a gente, do tanto que a gente dá conta, né? E por isso que é legal o grupo de amigas, né? Por isso que é o círculo de amigas, não só nesse bate-papo aqui, mas no dia a dia, né? Ralei a roda do carro, né? Daí você ouve de uma amiga assim, roda é para isso mesmo. A roda é para isso mesmo, porque não tem que ir por dentro da guia, você estacionou certo. Se ralou porque você estacionou certo, entendeu? Para o homem isso é um crime, não é? É um crime, mas assim, quando a gente está estacionando o carro, quanta coisa a gente leva junto? Justamente porque a gente se coloca nessa obrigação de dar conta de tudo, né? E o homem não, o homem é uma coisa de cada vez. Quando a gente estaciona o carro só pensando no carro, a gente estaciona muito melhor que eles.
né? A mulher é muito habilidosa, justamente porque a gente faz muita coisa, né? Manual, e é muito atenta, o reflexo da gente é excelente, né? A gente não deixa a criança cair enquanto está fazendo outra coisa, né? A gente adivinha que a criança vai cair. O reflexo da gente é sensacional. Então, por isso que até as empresas estão contratando cada vez mais mulheres motoristas de ônibus e de caminhão, né, para caminhões que tem que manobrar muito minuciosamente. O número de mulheres está aumentando muito, porque a mulher tem mesmo a maior habilidade, porque a gente desenvolve, não é porque nosso cérebro é melhor que o do homem, porque a gente é obrigada a desenvolver. Então, a gente dá conta sim, mas por que a gente rala a roda? Porque a gente está levando um monte de coisa, a gente acha que tem que estacionar o carro o mais rápido possível, para não atrapalhar o trânsito. Por quê? Porque a mulher sempre tem que estar provando que ela é boa, não é? O homem, ele estaciona com calma, porque se não der, ele vai depois tomar a cerveja dele e vai tirar sarro da situação. Nossa, segurei o trânsito, nossa, sei lá o que eu estava fazendo, entrei errado. Ele vai tirar sarro da situação. A mulher fica, né, mesmo que a gente negue, a gente fica, se eu demorar, o que vão falar? Que eu sou braço, que eu sou barbeira, que eu sou isso, que mulher tem que pilotar fogão. Tem que ser mulher, né? Então, olha quanta coisa a gente carrega, gente, por isso que não é fácil a mulher estacionar, entende? Olha quanta coisa a gente tem que jogar para fora do carro para conseguir manobrar esse carro e não ralar a roda do carro se a gente não quiser. Então, para a mulher nada é fácil, porque a gente carrega-se desse inconsciente coletivo a necessidade de estar mostrando, eu sou mulher, mas eu dou conta sim. E a gente mesmo pega para a gente a responsabilidade de dar conta de tudo, né? Por isso que chega uma hora que vai o quê? Somatizando no corpo, porque não dá conta, né? E a gente somatiza coisas que a gente aceita. Você fez isso. Acho que eu não sou boa mesmo. Nossa, eu fiz de novo. Nossa, realmente, eu esqueci de novo. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Nossa, eu não consegui comprar a fantasia do meu filho que ele tinha pedido mesmo. Nossa, minha filha vai com a mesma fantasia do ano passado, não sei o quê. Sabe essa cobrança? Porque de não ter dado conta, de não ter dado tempo, de não ter lembrado. E assim, e aí, o que vem? É porque eu descansei no domingo. Né, eu não devia ter descansado, eu devia ter ido atrás da fantasia, feito uma coisa para ela. Eu sabia que não era para ter descansado. Né? Isso vem do inconsciente coletivo. Você errou aqui porque você ficou descansando. Né? E aí esse peso, né, eu não posso descansar, porque se eu descansar, vai dar algo errado lá na frente. Né? Então, tudo tem que ser com muito sacrifício, nem que seja para a gente falar assim, não deu certo, eu errei, mas eu trabalhei sem parar. Eu trabalhei sem parar, então tá tudo bem ter dado errado. Mas se a gente descansou, é por isso. Eu não devia ter ficado descansando. Né? E isso é do inconsciente coletivo. Né? Talvez o jeito que tenham falado com a gente quando criança, né? Primeiro, você tinha que ter feito a lição. Né? Primeiro, tinha que ter estudado para a prova. Não estudou? Agora, né? Quem mandou? Né? Que pode ser que é mais ou menos isso, né? Mas tem jeitos de falar e a criança entender, né? Você precisa organizar seu tempo. Você tem que brincar, você tem que descansar e estudar. Tem que reservar um tempo para estudar. Semana de provas tem que reservar um tempo maior para estudar, entendeu? O adulto tem que dar essa organização para a criança também, ao invés que às vezes a criança não tem na escola. Então, o que muitas crianças têm? Quem mandou ficar brincando e não estudar? É isso que dá. Agora você foi mal na prova. Agora você vai lá fazer a prova e não estudou. Quem mandou ficar brincando? Né? Que acho que é o que a gente ganhava, né? Não sei se vocês, mas eu era criança de brincar na rua, graças a Deus. Então, é gostoso brincar na rua, a gente não gerencia o tempo, a gente fica lá até acabar. Né? Então, aí eu nunca fui mal na prova, mas um dia antes, às vezes, eu lembrava só um dia antes, eu quase morria. E aí minha mãe falava, vem lavar a louça. Não, estou estudando para a prova, é amanhã. Mas como assim?
está estudando no último dia? Porque eu não vi você estudando a semana inteira. Entendeu? Ficou brincando a semana inteira? Entendeu? Aí a gente cresce o quê? Daí a gente sofre na prova, que nem uma condenada, né? E aí a gente fala o quê? Eu brinquei, eu não podia. Não é permitido, né? Não podia ter brincado. Quando o adulto deveria falar, olha, pode brincar sim, a semana que tem prova, mas vai brincar menos, né? Vai brincar sim, vai descansar sim, e vai ter um tempo a mais para estudar. Aí a criança entende que, brincar pode, descansar pode, e ainda é só me organizar para estudar, né? Ao invés de falar, não posso brincar, porque se eu brincar demais, algo vai dar errado lá no futuro. Né? A gente cresce muito com esse estigma. Sueli, uma dúvida. Essa depressão, ela aparece quando a gente não se sente suficiente, né? Não dá conta. E o vitimismo, quando a gente só se sente vítima, né? Das circunstâncias, do todo, isso também leva à depressão? Leva, exatamente, Sheila. O vitimismo é essa questão igualzinha do perdão, eu achar que eu tenho que perdoar o outro, né? Eu me sinto melhor que o outro. E o que é o vitimismo? Tanto uma coisa como a outra, o perdoar e o eu me sentir vítima, vem do nosso narcisismo, tá? A palavra é forte, mas não é que nós somos narcísicos, não, tá? Narcisistas, nós não somos narcisistas, não. Mas todo mundo nasce narcísico. A criança é narcísica pura. Vem a mim o vosso reino, né? Eu tô com fome, tem que me amamentar, tem que cuidar de mim. Até os 4 anos, a criança acha que o mundo gira em torno dela. Pode ver que ela não brinca muito com outras crianças, o brinquedo dela é de mais ninguém. Então, tem que ser assim, tá? Tem que respeitar esse momento dela. Mas, e aí, se não for bem trabalhado isso, né, de essa questão, não, mas se você dividir, você ganha com isso também, porque daí ela empresta o brinquedo dela, não, mas hoje ela brinca com o seu também, no outro dia talvez ela traga um outro, vamos dividir que é mais legal, não sei o quê. Ao invés de tomar da criança, tem que dividir, e pronto, acabou, entendeu? E aí, o que ela faz com o narcisismo dela, que está latente? Que ela acha que ela tem certeza que o mundo é dela, entende? Vira um conflito, uma confusão na cabeça da criança que a gente leva para o futuro, né? A forma como lidaram com o nosso narcisismo, a gente vai levar para o futuro. Então, tem aquele pai que mima demais, né? Tudo é para a criança mesmo, e ela cresce e continua assim. Aí, quando ela é adulta, ela se mistura com as pessoas e ela acha que tem que continuar assim, tá? E aí, às vezes, é de forma sutil. Tá? Então, às vezes não é muito, ela não é exagerada, o mundo não está ao meu redor, eu tenho um certo equilíbrio de me relacionar e saber o que é do outro e o que é meu, mas se o narcisismo está muito latente, não foi bem trabalhado, é a pessoa que vai cair na vítima, tá? No vitimismo, vendo nesse narcisismo. Todo tímido, por exemplo, ele está com o narcisismo dele mal trabalhado. Né? Eu era muito tímida, por exemplo, e aí quando eu descobri que era isso, eu comecei a trabalhar e deu certo. Primeiro eu me senti mal, né? Porque, nossa, narcisismo meu, né? Então por isso que eu me sinto tão mal numa festa, que é o quê? O tímido, ele chega na festa e fica no cantinho dele, né? E depois ele vai embora da festa e fala, que festa chata, ninguém conversou comigo, né? E aí o que ele fez para conversar? E quem falou que as pessoas têm que vir até você? Né? É narcisismo. Quem falou que as pessoas têm que vir até você, né? E o tímido, não, eu sou tão tímido, custava vir conversar comigo. É narcisismo, né? E aí, veja, o tímido, ele acha que ninguém conversou com ele e ele é a vítima, tá? E em toda situação que a gente está se sentindo vítima, pode analisar, pode investigar, tá? Que, de certa forma, é porque você quer ser agradada, é porque, assim, como assim comigo? Como assim isso aconteceu comigo? Como assim falou desse jeito comigo? Entendeu? Não quer dizer que o outro gritar, o outro falar de forma agressiva com você, gente, tá certo. É bem o que a Karen falou,
diz mais sobre ele, né? Não está certo, mas eu ficar extremamente ofendida é comigo, a situação é comigo. Só vou resolver a situação curando a mim mesma, né? Por que eu estou me sentindo tão ofendida? Porque eu acho que comigo não pode falar desse jeito? Por que não? Né? Por que não pode? Né? E agora tem uma questão de escolha, né? A pessoa explodiu com você, pode explodir comigo, por que não? Né? Eu não sou, né? Com Jesus explodiu, né? E estava tudo bem para ele, né? Porque era do outro o problema. Mas, assim, eu ficar ofendido, que eu tenho que trabalhar, por quê? Se eu ficar na vítima, ele não devia falar assim comigo, eu fiquei magoada, às vezes uma amiga, né, falou desse jeito comigo, que absurdo, depois de tanto que eu ajudei ela, eu nunca falei assim com ela, a vítima minha, né, eu acho que ela não pode falar assim comigo, porque eu sou quem, por acaso, entende? Que não pode falar. Agora, eu não posso escolher ficar perto de uma pessoa que está sempre me tratando assim. Aí é diferente, porque daí o ambiente fica, né, insustentável, fica chato, não tem porquê, né, não me acrescenta coisas boas, viver com uma pessoa que está sempre fazendo isso, não acrescenta, não é bom, não tem progresso nisso, né. Aí escolher ficar perto de pessoas assim é ruim, tá, e a gente tem que investigar o ganho secundário. Eu estou perto, eu estou insistindo em ficar perto das pessoas, por quê? O que eu estou ganhando com isso? Então, tá, então peraí, eu vou atrás do ganho primário. Se eu não ter essa pessoa, eu vou ganhar uma coisa muito melhor do que, sei lá, o que vai estar, o que tá ganhando com essa situação, tá? Então, mas sempre olhar para si primeiro, entender por que se irritou, por que não gostou, para depois conseguir direcionar a situação, né? Se às vezes é uma amiga do coração e falou de um jeito ruim com você, e você tá bem, ela não te machucou porque você não recebeu o que ela falou de você, qual o problema de falar, ai amiga, você falou desse jeito, você tá com algum problema? Você não é assim, né? Agora, se a gente já toma aquilo como assim falar assim comigo? Quem você pensa que você é? Já perde a amizade, né? E de repente é desnecessário. De repente é essa hora que a pessoa gritou com você que você precisa ser mais amiga com ela do que qualquer outro momento, do que quando ela era dócil, só dócil com você, né? É a hora que ela está gritando por ajuda, talvez com uma depressão silenciosa, né? Por exemplo, por que eu vou gritar com uma amiga querida? Né? Por que eu não quero mais manter essa amizade? Por que eu estou perdendo uma coisa que eu gosto? Pode ser uma depressão silenciosa, que é um daqueles sintomas que eu falei, né? Eu perco o desejo de ter coisas boas para mim, porque eu estou me achando não merecedora. Legal, Então hein? é isso, gente. Acho que eu extrapolei até o horário. Mas se Nossa, se vocês deixar, a quiserem gente vai longe perguntar, aqui. estou super à disposição. Se tiverem dúvidas depois também, tá? Pode passar meu WhatsApp, Sheila, ou pergunta, faz a Passa. ponte, ou passa, pergunta Eu vou diretamente. colocar teus contatos no grupo aqui depois. Pode Ah, você está perguntar. no nosso grupo, pode pôr lá. Eu tô lá no grupo, assim, pode É, perguntar, fiquem à vontade. Mesmo quem não está aqui assistindo ao vivo, pode perguntar que eu respondo, gente. Estou à disposição. legal. Bom, só tenho a agradecer, né, pela tua contribuição, porque é um assunto que é bem importante para nós, mulheres, principalmente, né, por tudo isso que você falou, comentou, a gente sabe, né, o que é essa autocobrança, e realmente depressão é algo que hoje em dia até se fala mais, né, é Isso, mais aceito, mas isso. algum tempo atrás não era assim, não. A minha mãe teve depressão durante 2 anos, tratou, está curada, né, a gente sabe que tem fica num limiar ali fácil, né, de cair de novo, mas realmente na época assim, muita gente não entendia, né? Essa situação, ela teve que se afastar do trabalho por 2 anos. Então, assim, graças a Deus melhorou, né? Tá super bem, mas é sutil mesmo, né? O que vai pegando, esse desânimo, e é involuntário, não é que a pessoa, assim, a minha mãe sempre foi
super caprichosa, gosta de se arrumar, tudo, e de repente eu vi minha mãe um trapo, né? E não querer se arrumar, de não querer sair, de não querer fazer nada. E pega mesmo, né? Então, a gente, por isso que o autoconhecimento é importante, né? Para a gente começar a ter essa percepção das nossas ações, dos nossos sentimentos, né? Das reações. Porque é fácil da gente entrar numa depressão e se a gente não se conhece, a gente não percebe esses sutis sintomas, assim, né? Isso. Então, é importante o autoconhecimento e a gente consegue monitorar melhor, né? A nossa. Exatamente. E cada incômodo que eu tratar, né, é um autorrespeito, né? É um carinho, né? Eu não preciso ficar passando por cima de raiva, superando raiva na força do ódio só, né? Eu preciso tratar, né? Porque é um autocarinho, um autocuidado, né? Por que eu não consigo descansar? Porque essa cobrança. E assim, até em outras oportunidades a gente conversou no grupo, da gente se colocar em primeiro lugar é difícil, né? É muito difícil. Toda essa questão cultural, enfim, a gente tem que se priorizar. Porque a gente faz isso pelos filhos, faz pelo trabalho, faz. Mas se a gente não estiver bem, esquece, né? Não vai ter trabalho, não vai ter quem cuide dos filhos, e daí? Valeu a pena? Então, não é egoísmo, né? Mas é importante a gente se cuidar, a gente se tratar, a gente se priorizar, né? Então, assim, é legal que nós estamos todos numa faixa de idade parecidas e o grupo é mais maduro, né? Justamente que é a fase que a gente começa a ter mais percepção, né, dessas coisas. O que vale a pena, o que não vale, que não tem problema eu deixar a casa, né, claro que eu não vou largar de vez, mas a gente vai equilibrando, vai, né, uma vez isso, uma vez aquilo, vai tentando fazer, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né, a gente não vai dar conta, isso é fato, não dá para querer ser a Mulher Maravilha, né, então a gente começa a perceber que tudo bem, tá tudo bem se a gente não der conta, né, de alguma coisa, né, vamos, pede ajuda, compartilha, né, e tá tudo bem, a vida continua, né, a gente, assim, eu fui muito perfeccionista durante muito tempo, né, de querer que as coisas acontecessem tudo certinho, planejado, não dá, e tá tudo bem. Não dá. E tá tudo bem, assim, tá tudo bem porque tá normal e porque tá certo, né? Não é só um acalento assim, ai, tá tudo bem eu não dar conta. Não, tá tudo bem porque é isso mesmo, não dá tempo, não dá tempo, né? Então, das prioridades que eu tenho, vai ficar a casa, porque se eu limpar amanhã vai estar suja de novo, né? E assim, vale a pena cuidar do meu cabelo hoje, vale a pena cuidar da minha unha hoje, tá, né? Eu sou prioridade, né? E aí, assim, eu quero ficar com meu filho, quero ficar com o marido, porque eu quero, né? Isso. Eu gosto disso. No domingo, eu quero ficar sem fazer nada. Isso. E é permitido. Exatamente. E é isso. Bom, meninas, agradeço a participação de todas. Sueli, muito obrigada por compartilhar. Eu que agradeço. E vai ter outras oportunidades que esse assunto rende, hein? Com certeza a gente vai falar mais. Nem fale. Eu gosto muito dos contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. Aí, se vocês toparem algum dia, a gente pode trabalhar algum conto. Vamos, né? Escolher um deles e discorrer sobre uns, né? Que fala muito da gente mesmo, de mulheres, né? Da mulher selvagem, mas a mulher selvagem é a mulher que é a mulher pura, né? É a mulher pura, né? Sem os conceitos que a sociedade determina. Então, ótimo. são bem bacanas os contos. Vamos fazer assim. Então tá bom, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite. Eu vou colocar a gravação depois. E até o próximo encontro, que eu não marquei ainda. Não vou ser tão fiel assim como eu estava sendo ano passado, porque eu preciso passar da fase da mudança agora.